tema desta palavra, nesta oportunidade, é: livrou-me do meu inimigo forte, pois era mais poderoso do que eu. Capítulo 18, versículo 17 do livro de Salmos, Telerim. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Mais poderosos do que eu. Agora vamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Versículo muito conhecido. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ainda Menielhu, capítulo 28. Aliás, esse capítulo 28, que nós vamos ler agora, o versículo de número 18, deveria até ser lido em primeiro lugar antes do que eu acabei de ler, em Lucas 10, 19, mas vamos dar sequência. Menielhu, capítulo 28, versículo 18. Chegando-se a Yoshua, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, Yahu, em nome do Filho, Yahushua, e do Espírito, Ruha Ho-Ho-Shua. Todo o poder está nas mãos de Yahushua. Ele é o próprio Criador revelado. Quanto a isso, nós não temos dúvida, não é mesmo? Porque Yahu Lurim é Espírito e revelou-se através de Yahushua. Ele veio em carne, veio e morreu por nós, derramou seu sangue, restabelecendo o Adão caído de uma comunhão perfeita com aquele que é o Todo-Poderoso e que há de vir em Yahushua. Livrou-me do meu inimigo forte. Às vezes as pessoas se assustam quando vê oposições mais fortes do que ele. E muitos partem para a briga, né? Partem para o lado físico, humano. E é aí que a coisa complica. É aí que a coisa complica. Os presídios estão cheios, superlotados de pessoas que tentaram resolver seus problemas com a própria força, mas não sabiam eles que, por trás daquela ofensa, daquele desafio, daquela provocação, estava o inimigo oculto, Satanás, Satã, que era mais forte do que ele. Agora, quando nós entendemos de uma vez por todas que Yahushua tem todo o poder nas suas mãos e que delegou a nós, entregou a nós também esse poder pelo seu Espírito, aí o inimigo passa a andar debaixo dos nossos pés. Passa a andar literalmente, espiritualmente, mas
literalmente debaixo dos nossos pés, com o focinho bem rente com o chão. Rente com o chão. Ele não se levanta para cair conforme alguns acostumados a proferir o dizem. Ele está sempre caindo, sempre rastejando, a exemplo da serpente lá, quando tenta Eva no jardim do Éden, recebe a maldição do Altíssimo para rastejar por todos os dias da sua existência. Mas quando nós tentamos enfrentar o inimigo com a nossa própria força, aí ele zomba de nós. Eu já contei aqui essa experiência, que às vezes eu sonhava, estava enfrentando o inimigo, enfrentando mesmo, e fisicamente, no sonho, eu sentia que estava perdendo a guerra, a batalha, porque ele era mais forte do que eu. E a minha esposa então me acordava batendo no meu lado, no meu peito, assim, dizendo: acorda, está gritando alto, tal. Espécie de pesadelo, né? E eu acordava então e lembrava da cena que eu tinha tentado enfrentar o inimigo com a própria força e estava. Aí eu começava a gritar, a tentar aumentar a minha reação contra ele, mas não era suficiente. Aí quando eu acordava, eu lembrava do poder que Yahushua me deu. Aí eu colocava o inimigo no lugar que ele sempre deve estar, com o focinho no chão, debaixo dos meus pés. A maior facilidade. As Escrituras dizem que se nós obedecermos a palavra do Altíssimo, o inimigo virá contra nós por um caminho, mas por 7 fugirá de nós, se nós estivermos em obediência. Não vai adiantar você querer enfrentar o inimigo com a sua vida irregular, com a sua vida em pecado, em desobediência à palavra. Muitos que o fizeram acabaram se tornando sócios dele. É isso mesmo. Porque a pessoa não tem competência espiritual, força espiritual para vencer. Lembramos aqui, mais uma vez, a experiência de Sansão, não é isso? Sansão era aquela experiência lá, aquele exemplo de força sobrenatural, ao ponto até de arrancar os portões de uma cidade dentro de Gaza. Uma coisa, era o poder mesmo do espírito de Yahushua dentro dele. O espírito de Yahushua o usava de maneira impressionante. E ali não é ficção, não, é realidade mesmo, fato comprovado. Mas o dia que ele desobedeceu, caiu mesmo na transgressão de revelar o segredo e caiu nas mãos dos seus inimigos, aí furaram seus olhos, fizeram dele uma farra, zombavam, tudo debochavam, tentavam atribuir o seu sucesso ao seu ídolo, né? O seu Deus daquela época, que na realidade não foi coisíssima alguma que relacionada ao seu ídolo, ao seu paganismo, à sua desobediência, ao seu Deus, que fez com que entregasse Sansão nas suas mãos. Foi o pecado de Sansão, a desobediência de Sansão que o levou àquela escravidão. Nós somos chamados para sermos o quê? Mais do que vencedores, como é o restante do versículo mesmo, por aquele que nos amou, né? As Escrituras falam: eu tudo posso o quê? Como que é? Se eu pudesse lhe ouvir, né?
tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo nele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Yahu-Urim, que fez os céus e a terra. Não é assim? Então os recursos que nós precisamos é dádiva do Espírito de Yahushua. O emissário Shaul diz, quando eu me sinto fraco, então sou forte. Quando não vivia nesse estado de fraqueza, porque a maioria das vezes estava cheio do Espírito de Yahushua, não é mesmo? Mas quando acontecia de se sentir fraco, aí ele se lembrava do poder, da capacidade que vinha de Yahushua e se torna forte, invencível, imbatível. Aliás, nós somos chamados para sermos invencíveis, né? As Escrituras falam mais do que vencedores por aquele que nos amou. Enquanto obedecemos esta palavra, estaremos por cima. Está lá em Devarim, Deuteronômio 28. Enquanto você obedece, você está por cima, você está sempre vitorioso. Mas desobedeceu, passa a ser subjugado pelos inimigos. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Está escrito em Meriahu, quando nós nos tornamos insípidos, sem função de salgar o mundo, então perdemos a finalidade, perdemos a força, a função. Consequentemente, somos lançados fora. Toda vara que estando nele não der fruto, ele corta. Mas que dá fruto, que faz? Produz para que produza mais fruta ainda, afirma Yahushua. Se você estiver em Yahushua, não é com, não, em, essa preposição aí é muito bem colocada e oportuna, por sinal. O crente não fica com, ele vai em. Esse adágio aí que muita gente hoje popularizou, vai com Deus, né? Entre aspas. O crente não vai com, ele vai em Yahu-Urim, não é mesmo? De permaneceres em mim, ele afirma, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então a força que nós precisamos para vencer é uma dádiva. Todo aquele que é nascido de Yahu-Urim, o quê? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos chamados para vencer, mas não com a nossa própria força. As Escrituras, inclusive nas qualificações para aqueles que pretendem assumir o ministério como emissários e divulgadores da mensagem gloriosa, uma das exigências é o quê? Não seja o quê? Neófito. O que é neófito? Novo na fé, inexperiente. Para que não incorra na condenação de Satanás. A pessoa não tem estrutura suficiente, se envaidece ou algo parecido e acaba incorrendo na condenação de Satanás. Quando Yahushua disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Shuol Maya, não significa, já foi falado aqui, já foi ensinado, não significa o indivíduo esmoléu, o mendigo, mas aquele que reconhece a sua dependência do Altíssimo, do Eterno Todo-Poderoso. Esse é o real conceito e definição de pobre de espírito. Ademais, não é qualificante, né, para entrarmos nos céus, pois o mesmo contexto ali afirma, porque deles é o reino dos céus. Então não é porque o indivíduo é pobre, esmoléu, mendigo, que dos tais é o reino dos céus. Tá vendo? Essa pobreza aí é um estado de dependência
de reconhecer a sua incapacidade de vencer. Agora, em Yahushua, meu amigo, nós somos mais do que vencedores. Vai na força que ele supre. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Yahuwah. Se alguém serve, faça na força que ele supre, para que em tudo ele seja exaltado. Amém? Depois nós vamos falar mais sobre esse tema em uma outra oportunidade. Eu gosto muito mesmo desse tema, porque nos coloca na posição certa, no prumo, né? Conforme diz Amós. Às vezes o cara está meio tomado, achando que pode, que é o tal. Há uns anos atrás, quando eu via esses pregadores famosos, eu olhava e falava assim, coisa, né? Como é que isso faz para ser igual a si mesmo? Mas é assim mesmo. A pessoa de si mesmo não tem nada. Muitos são usados pelo Espírito de Yahushua e se tornam valentes e heróis mesmo. Mas interessante que em alguns casos eles nunca demonstram assim que são realmente incapazes sem a força do Altíssimo. Está sempre achando que é o tal, e muitos estão caindo por causa disso. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, afirmam as Escrituras Sagradas. Andai pelo Espírito e o quê? Jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Você não vai vencer a carne com a sua própria força. Nunca, nunca, jamais. Eu costumo dizer que sexo é como abrir a porteira de um curral e deixar os animais, tudo a bicharada, tudo sair correndo. Tem limite, né? E outros pecados que as pessoas praticam, abomináveis e tudo mais. Mas pelo Espírito de Yahushua você vence, subjuga a carne com a maior facilidade, não é também assim, se torcendo todo, fazendo esforço sobrenatural, jejuando, fazendo corrente, campanha para o monte, não. É crendo no que está escrito e, obviamente, colocando em prática, né? É uma sequência, conheçamos e prossigamos em conhecer. Você não vai parar, você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Aí chega um ponto que, conforme eu disse uma vez, um determinado pregador que eu conheci, o inimigo vinha, mas batia e caía, né? Satanás tenta, mas ele não aguenta quando você está revestido do poder de Yahushua. Sujeitai-vos a Yahuwah, resisti a Satanás, a Satã, Sati, como queiram. E ele o quê? Fugirá de vós. Amém? Um abraço, até a próxima.